Então, na aula, nas aulas 5 e 6, veremos como é que o Tibete vai atravessar aí o início do século XX, até mais ou menos aí já entrando no período da Guerra Fria, no final da década de 1950. Então, é um período já que já vinha exacerbando as mudanças que estavam evidentes no final do século XIX, né, o interesse imperial de várias hegemonias da região, os russos, os britânicos e também os chineses. Os chineses, claro, manifestando-se desde até um pouco antes de Qianlong, no final do século XVIII, e como que isso vai ser negociado, né? Como é que isso vai se adaptar, como é que isso vai se acomodar essas forças, porque você tem um elemento crescente chinês que começa a vir do leste, né, da região, principalmente da região de Kham, e os chineses considerando a região tibetana como parte integral do Império Chinês, da nação chinesa, né? E a China ela atravessa um período de desagregação no início do século XX, e aí você tem até a atuação muito forte do 13º Dalai Lama. Depois da sua morte, o processo de enfraquecimento das lideranças tibetanas, até a ascensão do seu turco, o 14º Dalai, mas aí já é um processo, já veio num processo já acabado de hegemonia do novo regime comunista chinês. Isso vai se dar mais evidentemente em 1959 em diante. Então esse que vai ser o nosso tema da nossas duas aulas de hoje. Então botei aqui como a fuga e a independência como o título dessa primeira aula que a gente vai ver de hoje, né, no início do século XX, e vai se concentrar muito na figura do 13º Dalai Lama. Né, o que a gente viu no final da aula passada, ele já tinha sido escolhido no final do século XIX, tá escrito Thumbren, tá? Mas é Thunten. Thunten Gyatso, ele durante aquela comoção das mudanças em 1904, ele eventualmente ele foge, ele busca ajuda entre os mongóis que eram, a gente tem que lembrar disso, né? Os mongóis eles eram também budistas, muitos eram adeptos do budismo lamaísta, embora eles tivessem aí lideranças lamaístas próprias. Ele chega a visitar Urga, inclusive, né? E nisso até a maior liderança, o lama, a mongol, que era o Jetsun Dampa, ele chega a ficar incomodado com a presença, grande visibilidade que o Dalai tem na nação mongol. Então, eventualmente, ele fica algum tempo na Mongólia, inclusive ele tenta articular as lideranças com as lideranças mongóis e até mesmo buscando certo apoio dos russos, porque um dos amigos dele, que vai ser o Agvan Dotiev, a gente viu isso na aula passada, que era um budista lamaísta mongol e tinha comunicação com a capital czarista, né, russa, em São Petersburgo. Então ele buscava articular, reunir algum apoio russo, mongol, para conter as forças aí, chinesas vindas do leste, né? Então o Thunden, o 13º Dalai, ele começa a agir como um estadista durante essa época, né? Mesmo porque o governo chinês, no início do século XX, ele tinha apontado um enviado com plenos poderes para a região de Kham, que começa a ser, suas partes mais orientais começam a ser incorporadas na província de Sichuan, assim como Amdo, regiões mais do norte da província de Amdo, com grande população da nação tibetana, começa a ser incorporada na região de Qinghai, né? Então isso tudo faz com que o Pequim ele envia o Shao Erwang, né, para a região de Kham, e o Shao ele era uma espécie de Lord Curzon, a versão chinesa. Ele acreditava que os chineses carregavam a civilização e que ele deveria civilizar os tibetanos. Então, quando ele é enviado para Kham,
o Shao, ele começa então a implementar uma espécie de política mais imperialista, né, de proibir determinadas práticas e incentivar até a vinda de chineses, a construção de escolas, de estradas, e por assim vai. Então ele inclusive vai passar aos olhos tibetanos a ser conhecido como Shao o Açougueiro, né? Até diante das repressões que ele promove na região, principalmente de Kham. E é interessante a gente reter esse nome Kham, essa região, porque entre os habitantes, os Khampas, né, que habitam Kham, eles vão ser o primeiro que mais sofre esses avanços chineses, e eles que vão ser o elemento mais radicalizado depois para preservar a autonomia tibetana. E aí, posteriormente, o 13º Dalai, ele volta do Mongólia, ele fica até um tempo ali na região de Amdo e no mosteiro. Ele tem vive interesse nas questões de estudos espirituais. E depois ele começa a perceber a fraca atenção que os russos dão à causa dele, mesmo porque os russos foram derrotados frente aos japoneses em 1905. E aí então ele começa a tentar articular com lideranças britânicas, da Índia Britânica, mais ao sul. E aí ele entra em contato com um representante britânico em Sikkim, o Charles Alfred Bell, que está retratado aí sentado à esquerda, e o 13º Dalai sentado à direita. E nessa viagem ele visita os locais sagrados budistas no norte indiano, né? Então ele é uma espécie de tour que ele promove e também tenta assegurar aí a visibilidade e a proteção da comunidade tibetana na Índia, que estava crescente. Em 1911 sabemos que a última dinastia imperial chinesa ela cai, né? A dinastia Manchu, a dinastia Qing, e os combates de tibetanos em Kham e em Lhasa mesmo se intensificam. Muitos tibetanos buscam esse momento para perseguir os chineses, representantes chineses, né? Haverá combates nas ruas e aí um reforço nesse período de desagregação chinesa da guarnição militar na capital tibetana. E aí, nesse momento, o 13º Dalai, ele em Sikkim, ele volta para o Tibete, aproveitando essa oportunidade, e declara a independência tibetana em 1913. Né? E aí um novo regime republicano que vem na China, em 1911 em diante, vai ser inspirado pelo republicano Sun Yat-sen, depois vai ter o Yuan Shikai e depois o Chiang Kai-shek. Eles sempre, uma China republicana nacionalista, mas que deveria reunir aí o que foi nas fronteiras do final do século XVIII. Isso inclui os mongóis, os tibetanos, os manchus, entre outras etnias, como uma espécie de grande família. A gente vai ver isso na época com Mao Tse Tung. Então temos até uma foto aí de tropas chinesas estacionadas nos distritos de Trapti, em Lhasa, na década de 30. Então, logo depois da declaração do 13º Dalai da independência, acontecem as negociações da Convenção de Shimla, numa cidade de montanha, né, no quase extremo norte da Índia, na província de Himachal Pradesh, já no pé dos Himalaias ali. E nessa convenção, britânicos, alguns representantes chineses estão presentes, né? Isso vai ter problema, mas entende-se que o Tibete, a parte mais de Kham e de Amdo, que teria uma presença maior chinesa, de comunidades, de representantes chineses, você teria uma espécie de uma ingerência maior do governo chinês. Então seria uma espécie de Tibete interior, e o Tibete exterior seria aquela região que não pertencesse a essas áreas e que teria reconhecida a autoridade de lideranças tibetanas. E o maior representante líder vai ser o Dalai. Mas as questões militares de política externa, ao menos no Tibete exterior, seria ingerência de Pequim. Né? E aí, quando volta esses acordos para Pequim, o governo chinês rejeita essa proposta. Então, embora tenha sido endossado pelas lideranças tibetanas em Shimla
e pelos britânicos, né, vindos da Índia Britânica. Esse acordo não foi reconhecido, não foi ratificado pelos chineses, né? E aí provocou uma outra reação, porque primeiro os chineses perceberam que os britânicos ratificaram esse acordo. Então eles estavam buscando reconhecer uma certa autonomia do Tibete, então alarmou os interesses chineses em Tibete. E segundo, muitos tibetanos começaram a reagir diante dessa negação chinesa, da convenção de Shimla. Né? Então você teve vários, o mosteiro de Tripong, por exemplo, teve uma larga revolta diante do que aconteceu depois da convenção de Shimla. Você teve outros que eram mais ligados aos interesses chineses em Pequim, como o nono Panjin Lama, como o Chokyi aí, retratado. Ele também ele apoia uma integração maior com os chineses. Ele achava que poderia sim haver uma integração melhor. E aí os chineses identificam o Panjin Lama a figura do Panjin Lama como um aliado forte para a sua causa entre os tibetanos. E chega ao ponto que o Panjin, o nono Panjin, ele se sente ameaçado, ele foge para Pequim em 1923. E isso vai enfurecer o 13º Dalai, né, que percebe porque o Panjin, ele é uma liderança que deveria ter em harmonia o Panjin com o Dalai, que eles são os dois da escola Kelug. E, na verdade, o Panjin deveria ser o tutor quando, vimos isso nos anos anteriores, o tutor do Dalai quando ele é minoridade. Mas aí, nesse caso, tem uma ruptura. Porque até os dias de hoje, o Panjin e a sua sucessão pelo Tulku, ele se encontra sob custódia dos chineses. Até os dias de hoje, né? Então, é uma figura que o governo chinês usa isso, de contrabalançar, mantendo sob sua custódia a liderança do Panjin. Dentro da escola do Kelug, né? Que só fica em segundo na escola Kelug para o Dalai Lama. E na área cultural, por exemplo, você tem também da escola Kellogg, você percebe pelo chapéu amarelo, retratado em inúmeras outras figuras, o Pagompa. O Pagompa, ele na verdade, ele tenta fundir novamente as tradições, como na Índia, tradições em Khan, para a escola Kellogg. Né? Então talvez ele seja, junto com o 13º Dalai, um dos últimos eruditos que tenta novamente sistematizar aquela tradição que vem de Milarepa, de outros sábios, o Padmasambhava no passado, que tenta sistematizar novamente as tradições do budismo tibetano. Né? E isso vai ter impacto, porque a figura do Pagompa, ele vai ter ele vai promover as escolas Kellogg em Khan, que não tinha muita presença, tinha mais presença aquela escola dos chapéus vermelhos, né, que seria os Karma Kagyu. E vem a morte do 13º Dalai Lama em 33. Né, e isso vai ter um processo de desagregação novamente nas lideranças tibetanas. O maior representante tibetano morre e depois abre-se o processo de sucessão dele, né, pelo Turco, e identifica um menino na região de Amdo, né, na fronteira norte aí do Tibete, que vai ser o Tenzin. E o Tenzin, ele revela todas as qualidades, a altura do 13º, né, e aí ele tem um processo dele de minoridade, de atingir a maioridade a partir daí. Bom, esse é o cenário que a gente tem aí até a década de 40, né? Essa segunda parte, que eu digo que são as núpcias, os combates, você tem um período até de certa negociação mais acalmada entre Pequim e Lhasa, e depois você vai ter os combates propriamente se radicalizando nos anos 50, até resultar na fuga do Dalai e sua comitiva para a crescente comunidade que existia tibetana e do budismo tibetano no Nepal, no Butão e também na Índia. Então, em 49, quando Mao Tse-tung ele ascende, ele reafirma a unidade chinesa. Né? Na verdade, Mao ele tinha ficado impressionado com o que Lenin fez e os bolcheviques tinham feito em 1917,
que tinham, primeiro, estabelecido o novo regime, mas respeitado as autonomias das diversas minorias étnicas, no caso aí da União Soviética. E Mao tinha ficado impressionado com isso. Então ele tentou trabalhar isso no primeiro momento. Né? Promover, sim, as autonomias das minorias, os mongóis, os manchus, os tibetanos, entre outros, no primeiro momento. Né? Isso até um cartaz está aí de 55 do regime chinês promovendo a harmonia das minorias pelo país. Né? Mas haverá as resistências tibetanas. Então, o exército chinês, que era o chamado Exército de Libertação Popular, o ELP, ele já tinha estacionado nas regiões de Amdo e de Khan, garantindo onde tinha uma presença mais consolidada nas regiões norte e orientais do Tibete, né? Os tibetanos, então, eles designam um negociador, né? E vai ser uma tarefa muito difícil, porque o Ngapo, né, tá escrito errado aqui, o G seria na frente do A, né? Ngapo, ele teria essa função retratada aqui, e até ele presenteando com cachecol tradicional tibetano para o Mao Tse Tung, 51, né, o Kata, ele teria a função de negociar os interesses tibetanos que estavam se radicalizando nos anos 50 com o posicionamento chinês, que apresentou primeiramente uma autonomia, mas depois ele vai mudar essa postura chinesa frente aos tibetanos ao longo da década de 50. Então o Gapo ele está no pior dos mundos. Vai piorando à medida em que aumenta o número de militares estacionados na região de Kano e na região de Chamto, né, onde ele está. Então, eventualmente, em 1950, Ngapo ele transmite por rádio, inclusive com a ajuda de um americano. Então, o envolvimento americano com os tibetanos ainda é bem nebuloso. Existe um apoio não oficial da CIA com os tibetanos e por assim vai. Né? E aí Pequim acusa os americanos de se envolverem em questões internas e por assim vai. E aí Ngapo, em 50, ele então transmite de Chamto para o conselho tibetano Lhasa, o Kashag, de que a presença, já tem dezenas de milhares de militares estão avançando na região de Kham. E os Khampas, né, os habitantes de Kham, começam a se revoltar, eles começam a não aceitar a presença maior dos chineses, a ingerência deles. Eles fogem muitos mosteiros, inclusive mosteiros dos Gelugpas, e ali você tem combates, você tem até bombardeio de alguns mosteiros. Isso vai radicalizando cada vez mais a situação ali na região de Kham. E muitos Gampas começam a fugir para mais a leste, para as regiões mais centrais tibetanas. E são eles que vão ser o elemento que vai provocar mais os combates à medida que a década vai avançando. E aí os chineses, tentando resolver esses embates, então eles apontam um tibetano que tinha uma ligação com o Partido Comunista Chinês, né, com ideias de que era possível conciliar o budismo tibetano, uma causa tibetana com o comunismo chinês, que vai ser o que chamamos do Punwang, né, o Punwang. E o Punwang, ele, na verdade, ele acaba sendo depois, com a radicalização do cenário, mais uma espécie de porta-voz de Pequim diante das demandas tibetanas, né? Que deve ser negociado com o Ngapa. E também os tibetanos começam a ver o 14º Dalai como a única liderança que pode vir a negociar, talvez para imitar o 13º Dalai Lama, né? E aí começam a confluir todas as escolas em direção aí a concentrar a liderança na figura do Dalai Lama, que vai ser o Tenzin. Isso já no início da década, já está com 16 anos, ele já começa a despontar como uma liderança para dialogar entre essas partes. E eventualmente Ngapo e Punwang vai a Pequim para negociar as questões dos primeiros combates, que é dado na região tibetana, em maio de 51. Né? E Pequim sinaliza então, esse é no momento ainda de conciliação de Mao e do Partido Comunista Chinês, de que Dalai tem plena autonomia. Isso é processo de sucessão também pelo turco, seria plenamente autônomo, não haveria interferência dos chineses. Agora, os assuntos políticos, monetários, militares de política externa, os chineses começam então a limitar severamente.
e assuntos militares, naturalmente. Né? Então aí o Pun Wang e o Ngapo, eles saem principalmente o Ngapo, ele volta com uma decisão muito difícil de Pequim. Ele transmite isso, fala, olha, é isso que consegui negociar. E existem os limites históricos disso, a gente não pode condenar Ngapo. Né? A realidade era que muitas lideranças tibetanas, inclusive o Dalai reconhece isso depois, quando conversa com o Ngapo, quando volta a Lhasa, de que os tibetanos não têm a menor condição de fazer frente aos avanços do Exército de Libertação Popular Chinês. Você tinha um apoio não oficial da CIA dos Estados Unidos, mas era muito pouco. Você teve a eclosão da Guerra da Coreia, que desviou todo o foco da atenção no início da década de 50 das potências ocidentais. Você tem os britânicos retirando-se da Índia Britânica, então não querendo nenhum envolvimento maior na região da região sul e leste asiático. E os soviéticos também não apresentando nenhum interesse nesse primeiro momento, né? Ainda mais com relação à eclosão da Guerra da Coreia. Então os tibetanos são praticamente largados a sós. É isso que Ngapo teve que apresentar diante do Kashag e das lideranças tibetanas em maio de 1951. E aí a maré começa a virar. Né? É uma dura realidade. A maior parte das lideranças do Dalai, ele entende o que foi assinado. O lado chinês ficou exultante, percebeu que agora sim é um sinal claro que os tibetanos entraram para a grande família da China, né? Mas os que mais perderam, que foram os campas das regiões, né, orientais tibetanas, eles se radicalizam, porque eles vão perder as terras, eles foram expulsos, eles migram ou para o exterior, né, em Sikkim, no norte indiano, Butão, ou para as regiões mais centrais tibetanas. Então aí você já tem uma mudança da maré nesse sentido. E em 54, o grande timoneiro, o Mao Tse Tung, ele decide reconhecer então oficialmente e passar a dialogar mais com a maior liderança tibetana reconhecida por Pequim, que vai ser o Dalai. O Dalai, o jovem Dalai sentado à direita na foto, ao lado de Mao Tse, em 54. Então aí, inclusive Mao, de acordo com relatos, ele é um entusiasta da cultura tibetana, do budismo tibetano. Ele lê muito, o que o Dalai retrata, que ele está muito interessado, ele é conhecedor da cultura tibetana, promete uma autonomia grande, assim como Qianlong. Talvez Mao tenha tentado emular como o Qianlong e o Kublai Khan tinha feito, a relação do imperador com um grande erudito preceptor aí, tibetano na sua corte, né? Então talvez seja mais uma vaidade de Mao, tentando aí assegurar essa ligação. Agora, o Panchen Lama, aí no caso já é o 10º, quando ele está sob custódia de Pequim, ele fica enciumado, porque toda a atenção é dada, todas as promessas é dada para o Dalai. Então tem até uma quebra, uma racha aí, até na própria escola Quelugpa, que vai orbitar cada vez mais pro Dalai, né? Em 58, Mao começa a promover uma mudança da sua política nacional, né? Então ele promove o grande salto adiante, são os planos quinquenais de rápido desenvolvimento, na produção de aço, produção agrícola, a coletivização das terras, das propriedades fundiárias, e isso vai atingir a região de Kham, que tinha sido incorporado ali na região de Sichuan, por exemplo. Então muitos campas começam a se revoltar, né? Os combates começam a intensificar na região de Kham, né? Vai provocar os combates, mortes e muitos exilados e presos entre os campas, né? E também na década de 50, final dos anos 50, Mao tinha criado um comitê budista da China, tentando conciliar o budismo tibetano com o comunismo, né? Inclusive ele aponta o Sherab Gyatso, que era um erudito da época, que via uma maneira de conciliar os interesses universais
até mesmo dos despossuídos, do camponês que o comunismo chinês pregava com relação ao budismo tibetano. Em termos ideológicos, isso poderia ser muito bem trabalhado. Agora, a política, a guinada política que se dá de mal a partir, e o desastre que se dá com o grande salto adiante, você tem 20 milhões de mortos pela fome, inclusive muitos campas, né? Então eles percebem a dureza e as consequências dessa política desastrosa e radicalizam então em combates e fuga. E nesse clima de confrontações, o Dalai ele resolve então, diante dos 2.500 anos do nascimento do Buda, o Shakyamuni, né? Ele decide então ir para a Índia visitar os locais sagrados, né? Em novembro de 1956, ele fica alguns meses lá. Ele é recebido inclusive pelo primeiro-ministro indiano, o Jawaharlal Nehru, ele mesmo um estudioso, um erudito, né? um pandit da região da Caxemira. Ele aprecia muito os textos, ele valoriza os textos dos estudos do budismo tibetano. Então tem uma sinergia muito boa entre as duas lideranças nesse sentido. O que vai preocupar cada vez mais Pequim. E no ano seguinte, Dalai ele começa a andar pelo norte da Índia, visita os locais sagrados, naturalmente, do budismo. Depois ele para nas cidades que tinham uma larga comunidade tibetana exilada, como em Kalimpong, e ele entra em contato com muitos que fugiram, como os Kampas que estavam lá. Muitos deles eram seguidores da escola de Karma Kagyu, né, dos Karmapas, como se diz, os chapéus vermelhos. E ele começa a entender então que existe uma mudança dos tempos, né? Você tem aí uma grande comunidade pedindo uma decisão dele, e ele percebe que ele é o foco de o símbolo do Tibete, que estava mudando no final dos anos 50. E o Dalai ele decide então voltar. Ele tinha até consultado algumas lideranças tibetanas, o Nigapo inclusive, quando ele estava na Índia, que muitos falaram: olha, é melhor por que você não fica já aqui instalado em território indiano, né? Porque os combates estavam se avolumando no Tibete. Diante dos mais radicais da causa tibetana, do Partido Popular Tibetano, entre os Kampas, algumas lideranças mais radicais também em Lhasa, eles começam a entrar em combate com militares chineses e outras regiões, né? Mas o Dalai ele volta, porque ele acha que se ele ficar nesse processo formativo da China comunista com o Tibete, ele poderia ser mais útil ficando no território tibetano. Ele volta para Lhasa, e eventualmente em março de 59 ele passa pelos exames do budismo tibetano para ganhar o título de Geshe, né, que é uma espécie de alto título acadêmico que faz com que ele progrida na hierarquia da erudição dos Kelupas e do budismo tibetano. E nas comemorações dessa aprovação dele, desses exames, atingiu o título de Geshe, um general chinês, Tan, ele na região ele propõe também comemorar e convida o jovem aprovado, o Dalai Lama aprovado, para as instalações militares para oferecer um banquete às dependências militares chinesas em Lhasa. E muitos começaram a temer isso, né? Ele deveria sair da sua residência oficial, que é em Nohbulinka, e retratado, para as instalações militares do Exército de Libertação Popular em Lhasa. E muitos perceberam isso como uma ameaça, poderia ser uma espécie de sequestro da figura do Dalai Lama. Então muitos começam a ficar na frente da residência, o Nohbulinka, né, do Dalai Lama, e não deixam os militares chegarem mais perto. Então o processo começa a se radicalizar. As manifestações começam a se avolumar, e aí tem inclusive disparo de artilharia, de tiros de militares chineses e confrontos com os tibetanos, protegendo aí como escudo humano ao redor da residência do Dalai.
E eventualmente, então, aí temos um momento derradeiro, 17 de março, o Dalai ele percebe que está ficando insustentável a situação, né? Muitos já estão morrendo, a partes até da residência é atingida por artilharia chinesa. Ele percebe que a sua comitiva pode, e ele pode inclusive correr risco de vida. Então ele se disfarça como um peregrino à noite junto com a sua comitiva e passa despercebido pela multidão, que claro, não iria deixar ele passar despercebido, e pelas tropas chinesas, e foge para a fronteira com Butão, que é mais próximo ali de Lhasa, descendo. Né? Ele chega na fronteira do mosteiro fortaleza, que é Tsong, que se fala, né? Uma espécie de mosteiro fortaleza que os tibetanos, a região tibetana tem muito em Lhunse, né? E chegando no Butão, ele é recebido pelas lideranças tibetanas. É interessante notar que muitos ali no Butão muitos seguem o Gelupa, a escola do Dalai, mas muitos são da escola Karma Kagyu, né, dos chapéus vermelhos, mas eles sabem que ele é uma liderança, então celebram a entrada dele, né, em terras butanesas. E depois de um tempo, já no final de março, o Dalai ele pede asilo ao governo indiano, e Nehru concede esse asilo e ele entra então no território indiano em Sikkim, próximos ali das terras butanesas, em 31 de março de 1959. Então esse é o ponto que eu gostaria de terminar aqui. Né? É o ponto em que aqui está inclusive retratado ele entrando em território já tibetano. E esse ponto então é um ponto já de mudança. Um ponto em que você tem a fuga do maior líder tibetano para o exílio. Ele pede o asilo e é concedido pelo governo indiano. Depois de Sikkim, o governo indiano sugere para ele se mudar para a região mais próxima de Himachal Pradesh, em Dharmshala. E ali ele começa a instalar uma espécie de governo em exílio. Agora, o governo indiano não reconheceu esse governo em exílio, tá? Então, não significa que foi dado o asilo pelo governo indiano. Talvez o governo indiano tenha sido, junto com o pequeno Butão, o Nepal também vai receber muitos refugiados tibetanos nas suas fronteiras. Mas talvez o governo indiano que tenha mais feito pela causa tibetana, porque ele recebe milhares da sua comitiva, dos tibetanos, ou o próprio Dalai, mas ele não chega a se comprometer em reconhecer oficialmente esse governo para não comprar maiores desentendimentos com o governo chinês. Então a próxima aula veremos a partir de 1959 em diante. Então é a parte final do curso que veremos, e aí daremos então já o encerramento desse curso. Ok?